Você sabia que agora os agiotas podem se regularizar? Pois é, esse é o assunto do Pode Mais Soluções. Eu sou a Liz Gomes e hoje eu vou conversar com a Jéssica da Hora e com o José Gomes da Gomes Mais Soluções. E vocês vão responder essa pergunta pra gente, né? Então quer dizer que agora os agiotas podem estar legalizados. Boa tarde, Liz. Obrigada pelo convite mais uma vez. É isso aí, agora tem essa possibilidade de você trabalhar de uma forma legal sendo agiota. Na verdade, tem um nome bonito para os agiotas, né? Que é a Empresa Simples de Crédito. Então, o que é a Empresa Simples de Crédito? Bom, só fazendo uma introdução, eu entendo o seguinte, agiota fica uma palavra assim até meio... É pesado, né? Uma palavra pesada e só para você ter uma ideia, a agiotagem foi penalizada no governo do ditador em 1933, na ditadura Vargas. Aquele ditador ferrenho que judiou do povo brasileiro. Então é o seguinte, ele criou essa lei que era contra a agiotagem, e que chama Lei da Usura, né? Lei da Usura, num decreto de 1933, se não me engano. Bom, então é o seguinte, o que eu falaria para aqueles investidores, aqueles pequeno banqueiro, né, que faz empréstimo na informalidade, eles estão trabalhando fora da lei. Por quê? Porque, em regra, eles cobram um juro, eles cobram em tese juro de mercado. E pela legislação brasileira, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas não podem cobrar juro acima de 1% ao mês. Consequentemente, todos aqueles que praticam o financiamento, o empréstimo de dinheiro, ou vulgarmente chamado agiotagem, cobrando juro acima dessa taxa amparada por lei, ele está infringindo a legislação, podendo ser penalizado na lei penal brasileira. Então, o que aconteceu? A lei complementar 167 regularizou essa situação, criando uma figura da pequena empresa de crédito. O que denomina ESC, Empresa Simples de Crédito, que pode atuar legalizada no mercado, com todas as garantias, como se fosse um pequeno banco, né? Ela se enquadra dentro da norma do Conselho Monetário Nacional, sem todas aquelas exigências do sistema financeiro, e podendo atuar numa determinada região, por exemplo, fazendo empréstimo para os microempreendedores, para as empresas do Simples, a pequena e média empresa. Então, eu entenderia todos aqueles que atuam nesse nicho de mercado irregular poderia aproveitar essa oportunidade que a lei lhe confere, regularizando a sua situação. E qual que é a vantagem, então, de uma ESC para um banco, por exemplo? A ESC, ela é um modelo de negócio mais simplificado, né? Que é para atender os pequenos negócios com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dessas pequenas empresas. Né? Então, é uma forma de facilitar isso para o pequeno empresário. Então, uma das vantagens é que os processos são mais simplificados, né? Taxas de juros são menores do que com relação aos bancos, né? E elas são nichadas para atender só esse tipo de negócio, né? Só os pequenos empresários, que entram ali os MEIs, né? O microempreendedor individual, as MEs, que são as microempresas, e as EPPs, que são as empresas de pequeno porte. Então, a ESC, ela pode operar só com esse nicho de mercado, né? Ela não pode fazer operações, por exemplo, com uma empresa de médio a grande porte. E como então que essa ESC, né, essa figura que a gente ouve falar do agiota, agora pode se regularizar? Como que ele faz para ser então uma empresa legal? Aí ele tem que constituir uma empresa simples de crédito, que ele poderá constituir
uma sociedade limitada unipessoal, ele pode constituir uma sociedade com um ou mais sócio, né? Um dos requisitos básicos da ESC é que ele só pode operar com o capital dele. Quer dizer, se ele tem um capital, por exemplo, se ele tem um capital de 1 milhão, ele vai operar com esse capital de 1 milhão. Ele não pode ir lá na mãe, no tio, e pegar mais um milhão. Ele não pode. Ele não pode emprestar dinheiro de terceiro e incorporar na sua ESC para fazer, para jogar no mercado. Se vamos analisar que ele tem um capital de 500 mil, 1 milhão, e ele quer operar com mais capital, com a mãe, com o pai, com o tio lá, ele teria que então colocar esse capital, o dono do capital como sócio na ESC, aí os dois seriam sócios do empreendimento. Então, em resumo, ela está limitada a uma receita anual de 4 milhões e 800 por ano, que é o mesmo limite das empresas do Simples Nacional. Bom, embora ela não possa ser optante pelo Simples, né? A ESC, apesar de ter esse limite anual, né? Você tem esse limite de faturamento anual, que é o mesmo do Simples Nacional, mas ela não pode ser optante por esse regime. Ela precisa tem a tributação própria. Isso, ela não pode ser optante pelo Simples Nacional, mas tem a sua receita, a receita anual da ESC é limitada aos 4 milhões e 800, mas o regime dela precisa ser lucro real ou lucro presumido. Senão ela volta a ser ilegal. Isso. Volta para agiotagem. Daí ela acaba sendo descaracterizada como ESC, né? E quais são os riscos, então, né? Não, isso que eu falo. Aí voltando para o nicho de mercado. Eu acredito que é um nicho de mercado. Em tese, no Brasil existe uma figura das leis que pega e das leis que não pega. Em resumo, essa lei da ESC, pelo menos assim, superficialmente, nós entendemos que ela foi uma lei que não pegou, talvez faltou das entidades um trabalho mais firme de divulgação. Eu não vejo as associações comerciais, os sindicatos de empresários, as federações, com algum trabalho de incentivo. Por quê? Geralmente eles estão mais ligados às cooperativas, que também fazem um trabalho como se banco fosse, mas com um modelo de negócio diferenciado dos grandes bancos. Mas eu entendo o seguinte: se o investidor, aquele que opera com empréstimo, se ele tem o know-how, ele tem entendimento, lógico, os riscos são os riscos inerentes de qualquer atividade econômica. Todas as atividades empresariais têm risco. E não podemos esquecer que um dos capitais mais sensíveis para risco é o dinheiro. Por que os bancos cobram uma taxa elevada no cartão de crédito? O banco hoje tem banco cobrando aí 15, 14, 11 por mês, um juro excessivamente abusivo no mercado financeiro para o cartão de crédito. Por quê? Porque ele cobra esse juro considerando a margem de perca que ele tem, a margem do risco. Então, o empreendedor financeiro nessa área do ético, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma expertise, ele tem que estar bem calçado e fazer as garantias possíveis para ele não sofrer risco. Por quê? Porque ele está trabalhando com dinheiro, o dinheiro é o capital mais sensível que tem, porque ele vai pegar esse dinheiro dele e emprestar para terceiro, o negócio do terceiro pode não ir bem, então ele tem que ter todas as garantias do tomador para que ele não tenha prejuízo. E acima de tudo, ele tem um conhecimento, né, de saber dosar. Agora, se a gente for analisar hoje que o dinheiro aplicado
no sistema financeiro rende muito pouco hoje, né? Se a pessoa tem expertise para operar no mercado financeiro com uma ESC, ele poderia fazê-lo se ele tem essa expertise, porque ele tem possibilidade de ter uma renda bem maior, ressalvando sempre, tomando os cuidados para que não tenha o prejuízo do seu capital. Mas existe um limite dessa taxa que a ESC pode cobrar, ou não? Não, ele de juros. Ela não pode cobrar um juro que seja caracterizado como um juros como um abusivo, um juro sobre juros, né, que são os juros compostos. Então, ela não pode cobrar um juro que seja muito excessivo e que esteja se aproveitando da vulnerabilidade do devedor, né, e das condições. Mas não teria assim um limite. Um limite de juros não tem. Considerando, não existe, por exemplo, um limite. Por exemplo, isso que eu falo, a pessoa física normal, a pessoa jurídica normal, que não é as empresas e a pessoa física, a pessoa física não pode fazer um empréstimo para um amigo, para o parente, lá cobrando 5%, 2% de juros. O máximo que ele pode cobrar é 1%. A empresa simples, a ESC, ela pode cobrar o juro que ela achar inconveniente dela. O que leva em conta? A estrutura dela, o custo dela de gerenciamento é um custo menor. Então, ela pode operacionalizar com um custo de juro menor, mas não tem assim, o limite, ela só pode cobrar 3%, 4%, não existe. É mais ou menos, ela vai acompanhar o juro do mercado financeiro, mas sempre pensando que ela tem uma função, em tese, né, social, de fazer um empréstimo com juro menor, considerando que ela não tem toda aquela estrutura do sistema financeiro nacional, dos bancos financeiros, apesar que ela está subrogada ao sistema financeiro. A ESC pode ter funcionário? Não pode, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Então, quem precisa, quem tiver nessa informalidade, né? A gente está falando aí da figura do agiota, né? Quem tiver nessa informalidade, então, deve procurar um contador, assim, é recomendado que nesse momento a pessoa procure um contador para se legalizar? Com certeza. Inclusive, nós lá na Gomes Mais fizemos um estudo com as orientações básicas, como, né, além de tudo que a gente falou aqui, a ESC ela tem alguns requisitos, como nome empresarial, não pode constar a expressão banco, precisa fazer menção ao tema crédito, né? A atividade ainda não tem um KNAI específico para a ESC, mas a gente recomenda a utilização do KNAI de atividades financeiras, não especificadas anteriormente, que apesar de ser um KNAI assim, generalizado, KNAI é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Descrever isso no objeto, né, no contrato, que se trata de operações de crédito realizadas exclusivamente com capital próprio e tendo como contraparte os MEIs, MEs e EPPs, né, conforme a lei do Simples Nacional. Então, é importante que isso conste no contrato, na descrição do objeto. E tem várias particularidades, assim, que nós fizemos um estudo justamente para atender esses profissionais que tenham interesse na área e que trabalham hoje de forma ilegal, tendo a oportunidade de se legalizar. Então, estamos à disposição para recebê-los, né? Convidamos para conhecer a Gomes Mais e conhecer essa nova modalidade que pode agregar no seu negócio e fazer tudo de forma legal. Só não pode cobrar com meio subversivo, né? Exatamente. E para finalizar, eu diria o seguinte, o cuidado de todos aqueles que operam com empréstimo de dinheiro na informalidade, né, que existe a lei da usura, né, que é essa lei que taxa os agiotas. Então, que tomem cuidado. Nós estamos partindo hoje, o Brasil hoje é um dos países que tem um sistema de informação, uma informação bem ampla e restrita. Os órgãos de controle do governo
Receita Federal, Banco Central, COAF, os estados, estão tudo interligado. O sigilo das informações financeiras, ela está restrita à segurança individual de cada um de nós, mas ela indiretamente, nas repartições públicas, eles se comunicam entre si. Então, muitas vezes, a pessoa muitas vezes não é penalizada, porque muitas vezes a estrutura física da Receita Federal não consegue, talvez, atender toda a demanda. Então, o que nós diríamos aos empresários, a todos aqueles que tomem bastante cuidado com as suas informações financeiras e com a sua atividade econômica, sempre trabalhando na legalidade. Por quê? Porque, caso contrário, ele está sempre em risco, podendo colocar o seu patrimônio em risco. Então, nós aqui, da equipe do Gomes Mais, estamos sempre alertando a sociedade de Maringá e região, né, e até fora do Brasil e fora do estado aqui, para que tome sempre esse cuidado. Compensa, né? Tá na legalidade. Compensa. Para finalizar, eu diria que precaução e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, a precaução, o cuidado é muito importante. Tá ótimo. Eu queria, então, agradecer a Gomes Mais Soluções, então, por solucionar essa dúvida, né? E explicar por que é importante, então, estar na legalização, na legalidade, na verdade, né? Obrigada, Jéssica. Obrigada, José Gomes, pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição. E nos sigam nas redes sociais, @GomesMais, e nosso site gomesmais.com.br. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Nós temos diversos assuntos que podemos tratar, que eu tenho certeza será de bom acolhida para a sociedade de Maringá e região. Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo, muito obrigada, e a gente volta em breve com mais um Pode Mais Soluções.